Opa! Estamos ao vivo aí, live do Choro da Quitanda. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Curtam aí a live, compartilhem com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. A gente agradece muito a sua presença. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos conversando um pouquinho aqui. Muitos de vocês já nos conhecem, né? Somos um grupo de choro, Choro da Quitanda. E a gente tem na nossa concepção, assim como os chorões em geral, né, que a roda de choro é o lugar da formação dos músicos, né? Então a gente sempre buscou isso na nossa trajetória, vem desde 2016, né, a primeira roda numa quitanda, aqui no centro de São Paulo, que deu nome, né, pra gente. Depois a gente foi para o Largo da Santa Cecília, foi muito legal, conhecemos muita gente, expandimos o repertório. Depois a gente foi para o Fatiado Discos, onde a gente tocou toda terça até o início da pandemia. Lá a gente praticava, né, os arranjos que a gente tinha ensaiado e a gente continuou recebendo músicos e amigos e amigas que tocam e continuamos lá trocando, né, com essas pessoas. Então a gente considera que a roda é isso, né? A vivência, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo na linguagem, né? Somos Tainá Oliveira na flauta, Caio Cury no bandolim, Marcos de Sá na sanfona, Luca Frazão no violão de 7 cordas, Caio Barbosa no pandeiro e eu sou Gustavo Araújo, toco cavaquinho. A gente quer dedicar essa live ao João Macacão, uma grande figura do choro aqui de São Paulo, que infelizmente nos deixou agora durante a pandemia. Muito obrigado, seu João. A gente dedica essa live a você por tudo que você já ensinou pra gente e tudo que você significa para o choro de São Paulo. Muito bem. A gente escolheu um repertório que é uma base do choro pra gente, que é um recorte de mais ou menos 100 anos de choro. A gente tem como meta ampliar, né, o alcance do choro. Né? O choro tem que chegar nas pessoas, tem que chegar no público e ocupar as redes sociais com o choro é um desafio que a gente está enfrentando, né? As redes sociais são meios tão plurais de manifestações culturais, o choro é uma delas e tem que estar. Então a gente investe bastante nisso, né? Um ponto positivo da pandemia foi que a gente intensificou essa relação com a rede social, né? Então a gente estava lançando vídeos semanais em que um de nós grava uma guia, né? Grava a música em uma guia, os outros gravam em cima, depois a gente junta o som e depois a gente monta o vídeo e aí a gente solta. A live de hoje vai ser nesse formato porque não podemos estar todos juntos, né? Somos 6 no mesmo local, fechado. Enfim, para a live a gente optou por gravar assim para ter a formação inteira, tá? Nesse formato e nessa intensidade a gente expandiu o alcance, né? Então a gente está em contato com pessoas de muitos lugares do Brasil e do mundo, pessoal de Minas, do Rio de Janeiro, Nordeste, do Sul, e a gente deu uma entrevista para o Clube do Choro de Sydney recentemente, né? Sydney, na Austrália. Então está sendo positivo a gente ver que esse é um caminho mesmo que nós do choro da quitanda e nós do choro em geral devemos trilhar, né? Vamos ocupar as redes sociais. Então nos siga no Instagram, se você não nos curtiu ainda aqui no Facebook, curta, e no YouTube nos siga também, que a gente tem bastante vídeo lá. Tá legal? Curtam, compartilhem, comentem nessa live. E agora eu passo a palavra pro Luca. Quando a gente pensa na origem do choro, alguns nomes sempre aparecem. Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré.
Todas essas figuras nasceram na metade do século XIX e de alguma forma representam a consolidação do choro como gênero. Mas essa história começa antes disso. A gente sabe que o choro tem como base os ritmos africanos presentes no Brasil nesse começo do século XIX. Ele surge justamente com os músicos que se apropriavam desses ritmos, interpretando à sua maneira as danças europeias. Esse processo, num contexto urbano, deságua nas rodas de choro e elas são as protagonistas dessa consolidação. E por que eu faço questão de trazer essa informação? Porque a gente hoje vai abrir a live com uma composição que, de alguma forma, fala um pouquinho desse processo. É uma música do Ernesto Nazaré, que homenageia um desses chorões que vieram antes dele. O Nazaré, então, não seria um representante do início do choro? O choro, se tratando de uma música urbana que se manifesta em rodas, como pode ter na Gênese um pianista? Ele carregava o piano num carrinho para lá e para cá? Será? Bom, como bem lembra o Henrique Cases em seu livro Choro, do Quintal Municipal, o Ernesto foi fundamental para a consolidação da linguagem chorística. Mas não foi um chorão como os outros do seu tempo. Ele teve formação erudita desde muito cedo, tocando Chopin, Mozart, Beethoven, e desde muito cedo também estava imerso na cultura carioca e atento à música que era praticada em diversos contextos sociais. Todo precoce que era, o Ernestinho, já aos 14 anos publicou a polca lundu Você Bem Sabe. E foi aos 20 que compôs o famoso tango brasileiro brejeiro. Então, desde as primeiras composições, a marca de Ernesto sempre foi trazer para um contexto formal, de partituras editadas e nuances, a essência da música que se fazia nas rodas. Basicamente, o Ernesto é o representante da fronteira entre o popular e o erudito na sua época. Foi um cara que bebia nas fontes populares com profundidade e ao mesmo tempo se valia das nuances da música de concerto. Isso se mostrava de forma tão equilibrada que ele era reconhecido tanto por Villa-Lobos e Mário de Andrade como por todos os chorões. E, enfim, a música Tenebroso, que vai abrir a nossa live, ilustra tudo isso um pouco, porque foi feita pelo Nazaré para homenagear um desses grandes chorões da época, o violonista Sátiro Bilhar. O Sátiro é conhecido nas rodas pelo seu choro Tira Poeira, mas infelizmente não se tem tanta informação assim sobre ele. A gente sabe que ele era parceiro do Donga, do Quincas Laranjeira, do Catulo da Paixão, e era uma figura muito presente nas rodas do Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi homenageado pelo Villa-Lobos nas Baquianas Brasileiras número 1, e o próprio Villa escreveu um texto falando que o terceiro movimento dessa peça, que é uma fuga, né, é como se fosse uma conversa entre 4 chorões numa roda. E o tema principal da fuga, nas palavras dele, é uma melodia criada à maneira de Sátiro Bilhar. Muito massa, né? Bom, voltando para o Tenebroso, como a gente vai poder ver na sequência, o tema da parte A da música foi composta para a mão esquerda do piano, né? Ou seja, ela acontece na região grave. E eu pesquisei umas coisas e eu achei 2 motivos para isso acontecer. O primeiro motivo é para fazer referência aos bordões de violão do Sátiro, e o segundo motivo provável era para brincar com o fato da voz dele ser muito grave e rouca. Então ele fez esse tema nessa região grave. No contexto de regional, quem assume essa função da mão esquerda do piano é o violão. E a primeira gravação a fazer essa transposição foi a do Jacó do Bandolim, que também serviu para a gente de grande referência para fazer o arranjo. Então, com vocês, Tenebroso, de Ernesto Nazaré.
sou o Caio Cury, bandolinista do Choro da Quitanda, e eu tô aqui para falar um pouco sobre a próxima música que a gente vai tocar, que se chama Bonicrates de Muletas, de um compositor chamado Biliano de Oliveira. A gente até pesquisou bastante sobre ele, mas infelizmente não encontramos muitas informações. A gente não sabe, por exemplo, de onde ele veio, nem que instrumento ele tocava. A gente só tem a noção de que ele provavelmente viveu ali no século XIX, é um compositor bem antigo, né, dessa época que nós conhecemos aí como os princípios do choro, né? Se alguém por acaso souber alguma coisa a mais, põe aí nos comentários, né? Eu acho que seria legal, a gente gostaria bastante de saber, né? E a gente conhece essa música, ela ficou conhecida pela gravação do Jacó do Bandolim. E o que é muito interessante nessa gravação é que ela foi gravada ali, o Jacó interpretou ela como um choro sambado, bem rápido, né? E se ela for mesmo ali do século XIX, é bem seguro afirmar que ela não era assim originalmente, né? Porque nessa época, o choro e o samba eram duas coisas bem diferentes, né? Ao contrário do que acontece hoje em dia, que esses dois gêneros são vistos assim como muito próximos, praticamente irmãos. Mas na verdade é isso, o choro é um universo composto por vários ritmos diferentes, né? E demorou muitos anos até o samba realmente se encontrar com o choro e começar a fazer parte desse estilo, né? Desse universo, né? O ritmo mais predominante no choro nessa época era a polca, que é uma levada mais ou menos assim, ó. E a gente percebe isso na melodia também, né? Por exemplo, se a gente pegar um choro como Segura Ele do Pixinguinha, ele tem uma parte assim, né? Tem esse ritmo mais quadradinho, diferente de você pegar, por exemplo, um choro como Simplicidade do Jacó do Bandolim. Então fica fácil de perceber que ele tem esse outro gingado, né? Tem essa notinha aqui, tá vendo? Esse ritmo assim é quase como se fosse um solucinho ali, né? Que é muito característico do samba, né, do choro sambado, né, e foi uma coisa que começou a aparecer bastante numa certa época ali, anos depois do surgimento do choro, né. E o Jacó acabou desenvolvendo uma palhetada, um jeito muito diferente de usar a palheta no bandolim, na busca por essa sonoridade, né, de interpretar essa rítmica diferente do samba, né. E isso é algo que nós bandolinistas a gente tenta aprender ouvindo, né, as gravações do Jacó. Apesar de ser muito difícil saber exatamente como era essa técnica dele, né? Já que infelizmente a gente quase não encontra registros em vídeo do Jacó hoje em dia, né? O que é até estranho de pensar nessa época da internet, né? Não ter vídeos do cara, né? Mas é isso, né? Mais um exemplo de descaso com a memória da nossa cultura no Brasil, né? Apesar de ter participado de vários programas de TV, por exemplo, esses registros todos se perderam, né? O único vídeo que a gente tem notícia dele tocando é um vídeo muito curto, de poucos segundos, e que não tem nem som. Então, inspirado nessa gravação do Jacó, vamos ouvir esse choro aí, o Bonicrates de Muletas.
Quem que nunca ouviu 1 a 0? O Carinhoso, Lamentos, todas as músicas de autoria do Pixinguinha. Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu em 1897, em Piedade, mas ele cresceu no Catumbi, uma região ali bem próxima uma região citada como a Pequena África Brasileira, no Rio de Janeiro, que era um reduto de ex-escravos, tinha pensões e casas de cômodo, e é onde as pessoas faziam as reuniões, né, de samba, na famosa casa da tia Ciata, né. O Pixinguinha também cresceu num ambiente, assim, rodeado de música. O pai dele trabalhava nos telégrafos, assim, e correios, mas era flautista, até citado nos Chorões da Velha Guarda, né, no livro Choro, falava que ele lia à primeira vista e tocava muito bem. Então, um ambiente musical, assim, muito forte foi o da infância dele, assim, já criança ele começou a tocar, como vários irmãos dele, que ele tinha 3 irmãos. Começou cavaquinho, né? E também foi lá mesmo que ele conheceu o Irineu, que o Irineu inspirou o pai dele a comprar uma flauta para ele, vendo o talento que o Pixinguinha tinha desde sempre, assim, para tocar. E aí, assim, desde 14 anos ele já começou profissionalmente, né? A tocar, arranjar, formar os grupos, tocando nos ranchos. Tava imerso naquela efervescência do Rio de Janeiro, aquela época que tava música de carnaval, o samba. Ele participou muito e já se tornou companheiro inseparável do Donga e do João da Baiana, que são 2 figuras também importantíssimas da história da música brasileira aí, né? Então, a gente conhece as contribuições do Pixinguinha, a gente sabe o tamanho dele, o quanto ele foi celebrado. Mas a gente não pode deixar de lembrar e perceber, ouvindo inclusive relatos dele e de outros músicos, situações que ele passou, né? Por conta da condição de músico negro que ele era, né? E que fazia questão de ser, né? Várias músicas, né? Iaô, Benguelê, ele deixa bem clara essa relação com a cultura negra. E às vezes a gente sente que ele é diminuído ou até embranquecido, assim, como várias outras pessoas da história da música brasileira, o Joaquim Calado, o Sátiro Bilhar, muitos outros nomes, né? Por isso que a gente escolheu essa música, Urubatã, que é uma palavra africana para pássaro, e que tem essa relação com a flauta também, essas figurações bem flautísticas, né, comuns em estudos e peças, né? O Pixinguinha demonstrando aí um excelente flautista que ele sempre foi e ainda linkando muito bem esse ambiente negro que ele cresceu e que é tão importante para a história da música brasileira, né? E que é tão apagado. E quem sabe esse momento onde se fala tanto em descolonização, em outras perspectivas para a nossa história, a gente consiga compreender o Pixinguinha nessa esfera a mais e relevar, dar o valor necessário, né, para tantos outros ícones também esquecidos. Que essa música, por exemplo, tem muitas questões entre ela é uma música de 19, né? Uma música que a gente descobriu posteriormente que na primeira fase do Pixinguinha, a fase dos 8 batutas, né? E no entanto ela aparece como Pixinguinha e Benedito Lacerda. Tem esse episódio polêmico, né? Porque o Pixinguinha atravessava umas dificuldades financeiras e fez um acordo com o Benedito para gravar 25 discos, tocando saxofone, acompanhado pelo Reginaldo Canhoto, e dando todas as parcerias das músicas pro Benedito também. No entanto, a gente bem sabe que essa música ela é do Pixinguinha, né? Então, eu quero lançar essa polêmica aqui, o que vocês acham? Quem sabe da gente acreditar mais corretamente aí essas coisas ao Pixinguinha e dar a ele o tamanho que ele merece. Espero que vocês gostem do Urubatã.
Antes de contar a história da próxima música, que se chama Pitoresco e foi composta e arranjada por Guio de Moraes, que faria 100 anos no último mês de agosto, vale a pena olharmos um pouco para a história do Regional do Canhoto. Desde já eu agradeço ao pesquisador Armando Andrade, que é um dos principais especialistas no assunto e mantém um bonito trabalho de memória e pesquisa em torno do Regional do Canhoto. Armando administra também a página Regional do Canhoto no Facebook e foi super atencioso com dúvidas que eu tinha sobre a história dessa música. O Regional do Canhoto nasceu a partir do Regional do Benedito Lacerda, que é reconhecido como uma figura importante no processo de formatação do Regional de Choro. Essa lógica ou formação instrumental é muito ligada à era do rádio, onde esses músicos acompanhavam cantores de todos os estilos possíveis, além de tocar choro. Em meados dos anos 30, o Regional do Benedito contava com o Canhoto no cavaquinho e a famosa dupla de violonistas Dino e Meira. O primeiro pandeirista do conjunto foi Russo do Pandeiro, depois veio Popai do Pandeiro e, por último, Gilson. Benedito Lacerda, Canhoto, Dino, Meira e Gilson foi a formação presente nas famosas gravações do Regional do Benedito Lacerda com Pixinguinha. O tempo foi passando e Benedito Lacerda foi ficando muito ocupado. Em 1949, já envolvido com políticos e com questões de direitos autorais, foi deixando seu regional de lado. Por iniciativa do próprio regional, que estava desamparado sem o seu solista, eles saíram em busca de um novo solista para o grupo, e assim chamaram o Altamiro Carrilho para ser o novo flautista. Além de Altamiro, o regional chamou também um sanfoneiro para completar o time. O primeiro sanfoneiro a ser chamado, pelo violonista Meira, foi Luiz Gonzaga. O famoso sanfoneiro vivia no Rio de Janeiro, tocava e compunha choro muito bem e conhecia os músicos do regional, mas ele já estava com a sua carreira encaminhada e não poderia aceitar o convite. Então foi chamado Orlando Silveira, que tocava em São Paulo, no regional do Antônio Rago. Estava formado o Regional do Canhoto, e em 13 de março de 1951, o Regional do Canhoto estreou na Rádio Marinque Veiga com o programa Noites Brasileiras. O maestro Guio de Moraes foi muito atuante no Rio de Janeiro. Ele escrevia para conjuntos camerísticos e gostava de trabalhar com música brasileira. Guio, que era pernambucano nascido em Recife, entrou em contato com Luiz Gonzaga e assim se estabeleceu uma parceria. Algumas das músicas nascidas dessa parceria são, por exemplo, Pau de Arara e No Ceará Não Tem Disso Não. Nessa época, o Regional do Canhoto gravava muito com Luiz Gonzaga e no decorrer desse período, Guio conheceu os músicos do famoso conjunto. Certo dia, o Guio encontrou o conjunto indo para uma gravação do Nelson Gonçalves, na qual o Regional do Canhoto iria participar de um arranjo para orquestra e regional. Guio estava nos estúdios para realizar um outro trabalho com outro artista, mas observou Dino e Meira lendo uma partitura e discutindo detalhes do arranjo que eles iriam gravar em seguida. Ele se aproximou dos dois e perguntou se eles liam partitura. Eles responderam que sim. E Guio comentou que o fato de um regional tocar com partitura seria algo meio pitoresco, já que regionais de choro eram famosos por gravar tudo de ouvido. Provavelmente com isso na cabeça, ele compôs o choro pitoresco e dedicou para o Regional do Canhoto. Guio achou muito interessante um regional tocar lendo partitura, e de fato isso não era comum na época. Seu choro, dedicado para o grupo, entrou para a história como sendo o primeiro choro gravado com arranjo escrito. Fiquem agora com Pitoresco de Guio de Moraes.
estamos chegando aqui nos finalmente dessa live, espero que vocês estejam gostando. Meu nome é Marcos, eu sou o sanfoneiro do grupo e esse trechinho de música que eu acabei de tocar é de um choro do Dominguinhos, chamado Homenagem ao Pixinguinha. Essa música serve para a gente exemplificar duas coisas. Uma delas é a presença da sanfona nesse gênero chamado choro. A segunda coisa é para contar que, embora o choro tenha nascido ali no Rio de Janeiro, tenha se desenvolvido nesse eixo Rio-São Paulo, ele está presente no Brasil inteiro, na composição inclusive desses mestres do Nordeste. A questão da sanfona do choro é engraçada. Muitas vezes quando a gente toca na nossa roda semanal, sempre vem alguém perguntando: nossa, que interessante, o grupo de vocês tem sanfona tocando choro, né? Normalmente eu vejo mais flauta, solano ou bandolim. Isso é comum? Isso é coisa do grupo de vocês? Bem, a verdade é que isso é bem comum, né? Por muito tempo era muito comum a presença da sanfona nos regionais, nos conjuntos de choro. No Regional do Canhoto, que o Caio comentou, um dos integrantes era sanfoneiro, o Orlando Silveira. Ele era, inclusive, arranjador do grupo. Do grupo do Radamés Inhatali também tinha sanfona. Era o Chiquinho do acordeão que tocava. Todos esses grandes mestres do Nordeste, que a gente também tem sempre em conta, o Luiz Gonzaga, o Sivuca, o Dominguinhos, eles compuseram choro também. E às vezes a gente fica muito preocupado em criar fronteiras entre os gêneros, mas a verdade é que o choro e o forró são meio aparentados. Às vezes nos bailes de forró a gente escuta umas músicas que nasceram no ambiente do choro. E às vezes na roda de choro a gente escuta música que nasceu no ambiente do forró. A próxima música que a gente vai tocar também é de um compositor do Nordeste, o Rossini Ferreira. Assim como Guio de Moraes, ele era de Pernambuco. Nasceu em Nazaré da Mata em 1919. O Rossini Ferreira era um bandolinista, compôs muitas peças e a gente vê a obra dele em várias rodas de choro, inclusive nas rodas aqui de São Paulo. O grupo Carioca Carioquinhas no Choro gravou uma das suas peças e ele tem um disco que a gente gosta muito também, que chama Chorinho do Capiberibe. O Rossini Ferreira tem uma história interessante. Ele se juntou com um grupo de músicos de Pernambuco e foi até o Rio de Janeiro para encontrar o Jacó do Bandolim e os outros músicos de choro que eram grandes expoentes, né, dessa tradição. Nessa reunião eles encontraram também o Pixinguinha, o Radamés Inhatali e até o Paulinho da Viola super novinho. Me elegeram aqui para falar do Rossini Ferreira porque ele tem um choro que chama Artimanhas do Marquinhos, o meu nome. Parece até que foi feito para mim, né? Brincadeira à parte. É muito legal quando a gente descobre que um compositor fez uma música com o nosso nome, ainda mais um compositor que a gente gosta muito. E essa música em especial, quem me apresentou foi a Jane do Bandolim, grande bandolinista e professora da Escola de Música do Estado. A música que a gente escolheu tocar tem um nome que tem tudo a ver com a nossa pandemia de agora. Chama Ansiedade. Afinal, quem nunca, né? E quem nunca nesses tempos?
Chegamos aí ao fim da live do Choro da Quitanda. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham curtido. A gente fez com muito carinho essa live, gravamos as músicas com grande prazer e saudade das rodas de choro, né? Então vamos pedir aqui para quem não nos segue ou não nos curta no Facebook, nos siga e nos curta no Facebook, no Instagram, no YouTube. Acompanhe nosso trabalho, a gente está preparando um disco, ganhamos composições de pessoas maravilhosas, presentes gigantes, a gente não tem nem palavras para expressar a alegria que vai ser gravar Leia Freire, Zé Barbeiro, Toninho Ferragutti, Carol Panese, a Vanessa Dourado, o Antônio Rocha, a Daniela Spielmann, a Luísa Mitre, enfim, estamos muito animados aí com esse projeto e acompanhe aí que a gente vai ter novidades em breve, tá? No mais, boa semana, boa noite e até logo. Tchau.